Boa noite, meu nome é Jaine e vou falar um pouco sobre o sistema cardiovascular, ou sistema circulatório, assim também denominado. O sistema cardiovascular é composto por vasos sanguíneos e o coração. Todo ser humano depende do sangue que flui pelo seu corpo para mantê-los vivos. O sangue viaja através de um sistema composto por vasos sanguíneos e também pelo coração, formando o sistema cardiovascular. O sistema circulatório tem como função garantir o transporte de nutrientes e oxigênio para todas as regiões do corpo humano, usando como transportador o sangue. Contabilizando as veias, artérias e capilares do corpo humano, de extensão do sistema circulatório chega a aproximadamente 100 mil quilômetros de extensão. O sistema cardiovascular ou sistema circulatório humano é responsável pela circulação do sangue, de modo a transportar nutrientes e oxigênio para o corpo. Os vasos sanguíneos são responsáveis por garantir o transporte do sangue pelo corpo. No sistema circulatório, o sangue circula sempre através de vasos, portanto, um sistema circulatório fechado. Temos 3 principais vasos sanguíneos: artéria, veias e capilares. Artérias são vasos sanguíneos que garantem o transporte do sangue do coração para todo o organismo. Elas possuem paredes resistentes, uma característica muito importante que suporta o sangue sob alta pressão que sai do coração. Veias são vasos sanguíneos que garantem o retorno dos vários tecidos do corpo para o coração. Possuem paredes um pouco mais delgadas do que as artérias, destacando-se então as válvulas, que impedem o refluxo do sangue. Capilares. Capilares são vasos pequenos formados por uma parede muito delgada e uma camada de células. É no capilares que é feita a troca de substância entre o sangue e o líquido intersticial. Olá, boa noite. Meu nome é Débora e eu vou estar explicando para vocês sobre o sistema cardiovascular, suas principais funções e os tipos de circulação. Bom, vamos começar pela principal função do nosso sistema cardiovascular, que é levar o sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico para todos os órgãos do nosso corpo, através das trocas gasosas. E outra função do nosso sistema cardiovascular é eliminar as toxinas do nosso organismo. Sobre os tipos de circulação, a gente pode definir em 2 circulações que as que ocorrem primordialmente no nosso sistema cardiovascular. Seria a circulação pulmonar, que também é conhecida como pequena circulação, e tem a circulação sistêmica, que também é conhecida como grande circulação. Basicamente, de uma forma assim mais explicativa e mais resumida do que essas circulações, a gente pode definir da seguinte forma: a pequena circulação é uma circulação que ela ocorre do coração para o pulmão e do pulmão volta para o coração. Já a circulação sistêmica ou grande circulação é uma circulação que a gente pode definir como coração, corpo e volta para o coração. Então, assim, no caso da pequena circulação, ela tem início no ventrículo direito, onde o sangue é bombeado para a rede capilar do nosso coração, e ocorre a hematose, que é a troca gasosa, e o sangue com oxigênio retorna para o átrio esquerdo. Já a circulação sistêmica, ou a grande circulação, acontece assim, uma continuidade. Ou seja, o sangue oxigenado, ele é recebido dos pulmões e direcionado do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Depois que ocorre essa transição do sangue oxigenado, esse sangue vai em direção à nossa artéria aorta, que é uma artéria responsável por levar esse sangue oxigenado para todo o nosso corpo. E é assim que se dá as 2 circulações do nosso sistema cardiovascular. Um pouquinho sobre pressão arterial e regulação. A pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue dentro dos vasos sanguíneos, com a força proveniente dos batimentos cardíacos. Quanto mais sangue for bombeado para o coração por minuto, maior será esse valor, que tem 2 números, um máximo ou sistólico e um mínimo ou diastólico. Algumas das causas da pressão arterial são obesidade, sedentarismo, tabagismo, uso excessivo de álcool ou sódio nas refeições e etc. A pressão arterial ela é regulada por 2 sistemas principais, e o primeiro é reflexo barorreceptor, que ajuda a restabelecer a pressão arterial em questão de segundos.
E o segundo é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que regula mais lentamente e age principalmente sobre o volume sanguíneo. Meu nome é Bruna e eu vou falar um pouco sobre as principais doenças do sistema cardiovascular. As doenças cardiovasculares, elas se caracterizam por um conjunto de disfunções que atinge o coração e os vasos sanguíneos. Na maioria das vezes, existem fatores que podem colaborar com o aparecimento dessas doenças, que são o tabagismo, a obesidade, estresse, má alimentação, níveis de colesterol muito alto, falta de exercícios físicos. Então, tudo isso são fatores que podem ajudar com o aparecimento dessas doenças. Vou falar das três principais, que são a insuficiência cardíaca, o ataque cardíaco e a miocardite. A insuficiência cardíaca, ela consiste na incapacidade do coração em bombear o sangue de uma forma satisfatória para o restante das partes do corpo humano. Então, pacientes que têm insuficiência cardíaca, eles sentem falta de ar, inchaço, tosse, cansaço, e é recomendado para esse tipo de paciente uma alimentação livre de sais e gorduras. Pacientes que têm ataque cardíaco, é um dos principais mais comuns e se caracteriza pelo bloqueio do fluxo sanguíneo. Então, os pacientes eles podem ter sintomas de dor no peito, também cansaço, que no caso é falta de ar, formigamento dos membros superiores, enjoos, tontura. E o médico cardiovascular ele vai passar uma medicação que consiste no restabelecimento do fluxo sanguíneo, que é receitado o AS e a aspirina. Por último, eu vou falar sobre a miocardite, que é uma doença do sistema que também comete o sistema cardiovascular. É uma doença que dá uma inflamação no coração devido a alguma infecção do organismo ou alguma infecção viral. Os principais sintomas dessas doenças mais comuns são a dor no peito, a falta de ar e as tonturas. Pacientes que têm problemas de miocardite, ele tem que fazer repouso absoluto, mas esse repouso ele pode ser feito em casa. E o médico cardiovascular, ele vai receitar alguns tipos de medicamentos também, que podem ser tomados em casa, não tem nenhum problema, que são antihipertensivos, beta-bloqueadores e diuréticos. Sr. João, de 67 anos, sempre cuidou de sua saúde e resolveu agendar um horário na clínica da Uninove para fazer a prevenção e saber como anda sua saúde bucal. Ele chegou até a clínica no horário marcado e a recepcionista pediu seus documentos para realizar a ficha clínica. Em seguida, ela o entregou uma anamnese, que nada mais é que um questionário para colher informações necessárias sobre o paciente. Nessa anamnese, Sr. João relatou que possui 4 stents, um marca-passo e um pino no joelho. Após isso, Sr. João já foi chamado para a sala de atendimento, onde a doutora aferiu a sua pressão, que estava dentro do normal, e analisou seu prontuário. Seu João estava bastante preocupado em relação à consulta e ao procedimento, pois os colegas haviam mencionado possíveis perigos em consultas odontológicas envolvendo pacientes com problemas cardiovasculares. A doutora, percebendo sua preocupação, informou como seria realizado todo o procedimento e sanou possíveis dúvidas. Sabe, doutora, fiquei sabendo que é meio complicado fazer esse trem de tratamento odontológico em quem tem problema no coração. Isso é verdade? A doutora sorriu de canto, ficando feliz de alguma forma, sabendo que o Sr. João, assim como muitos pacientes, se preocupam com a sua saúde bucal e não possuem vergonha em perguntar e saber mais sobre o assunto. Em seguida, com calma, a doutora lhe disse: Sr. João, fique tranquilo. Hoje realizaremos apenas uma avaliação clínica para qualquer procedimento que o senhor tiver que fazer em uma outra consulta, porque realmente precisaremos seguir o protocolo. E qual é o protocolo, doutora? O senhor não precisa se preocupar. É recomendado, por meio de prevenção da sua saúde, que o senhor tome o antibiótico 1 hora antes do procedimento, Sr. João, e isso é super comum. Mas é mesmo, doutora? Nem imaginava. Mas por quê? O senhor precisa tomar esse antibiótico 1 hora antes do procedimento para que não haja nenhum tipo de bactéria na sua corrente sanguínea. O senhor compreende? Claro, doutora, entendi agora.
Então essa tal de profilaxia, limpeza, não sei direito, só sei que faço de 6 em 6 meses. Realizaremos em uma próxima consulta? Isso mesmo. Eu vou lhe prescrever a receita e também todas as orientações que o senhor precisa tomar. Tá bom? Só não pode esquecer que é 1 hora antes do procedimento. Combinado? Pode deixar, doutora. Muito obrigada pela avaliação e atenção e até logo. A doutora então realizou a avaliação com o seu João. Viu que sua saúde bucal estava em excelentes condições. Mesmo apesar da sua idade, seu João sempre cuidou e ainda cuida da saúde bucal. A doutora logo em seguida falou para seu João fazer uso de profilaxia, que seria um procedimento que faria a remoção do tártaro e de dentes sujos. Iria fazer a limpeza total de todos os dentes dele. Senhor João saiu muito feliz da consulta. Além de ter sido super bem atendido na clínica da Uninove, ele conseguiu compreender como é bom lidar com bons profissionais que pensam na prevenção da sua saúde. Stents são próteses cilíndricas colocadas dentro dos vasos sanguíneos e que dentro dos vasos eles se expandem e abrem espaço, fazendo com que os fluxos sanguíneos se restaurem. Seu João, que na história possuía problema no coração e já era um senhor de idade, utilizava os stents pelo fato de que seu coração não era tão forte como antes, e além disso, os stents diminuem as chances de entupimento dos vasos sanguíneos e mantêm a oxigenação dos tecidos. No meio dos futuros procedimentos, poderiam acabar acontecendo alguns problemas, como por exemplo o próprio entupimento das artérias. Porém, com os stents, as chances disso acontecer são mínimas. Pacientes cardiovasculares ou paciente que tenha dispositivos com marca-passo, sempre é bom lembrar que ele deve primeiro passar no cardiologista, saber como está a sua saúde, saber quanto tempo pode fazer qualquer procedimento, qualquer atividade física depois de implantarem o marca-passo no coraçãozinho dele. Se ele está apto a passar por cirurgias bucais, profilaxia, qualquer outro procedimento que seja grave, que possa agravar mais a saúde do nosso paciente, tá bom? Qual o tipo de dispositivo, se ele é dependente ou não, tá bom? Se qualquer procedimento possa atrapalhar, porque como nós sabemos, para quem não sabe, o marca-passo, ele regula a frequência cardíaca, tá bom? Então, caso o paciente se estresse, se altere, ou qualquer procedimento pode levar a agravar a patologia ou até mesmo o marca-passo dele. Em relação à profilaxia antibiótica, ela tem por objetivo prescrever um antibiótico de caráter profilático para evitar que uma infecção ocorra. No caso do seu João da historinha, a doutora prescreveu para ele um antibiótico para ser tomado 1 hora antes do procedimento para evitar justamente que essa infecção ocorra, que tem a ver com o sistema cardiovascular, que são órgãos que fazem a circulação sanguínea no corpo humano. Isso significa que esse paciente tem a saúde que, ao fazer um tratamento de saúde, pode ocorrer uma bacteremia. Bacteremia é quando uma pequena quantidade de bactéria entra na corrente sanguínea. Como reagir a pacientes com problema cardiovascular? Primeiramente, o paciente tem que comunicar ao dentista que tem essa patologia. Em toda consulta, ao fazer o orçamento, o dentista pergunta ao seu paciente se ele possui alguma comorbidade. Se positivo, e o mesmo indicar ter problemas cardiovasculares, o doutor tem que solicitar que ele passe pelo médico indicado e solicite autorização para tomar anestesia e faça todos os exames necessários para não comprometer sua saúde. Procedimento em situação de emergência. Durante o atendimento, o doutor vai precisar monitorar
as condições do pulso e pressão do paciente que venha a ter problema no sistema cardiovascular.